última obra, um livro dedicado inteiramente aos vinhos produzidos na região de Lafões. Uma obra que nasceu da vontade de promover e divulgar o património vinícola da nossa região. O livro, Vinhos de Lafões, um terroir único por descobrir, conduz-nos numa viagem pelas quintas produtoras de vinho, pelas suas histórias e, claro, pela vitivinicultura de Lafões. Nesta aventura bem-sucedida, contamos com a colaboração da enóloga doutora Teresa Colasso e do fotógrafo Homem Cardoso. E também do apoio dos municípios de Lafões, sempre muito empenhados em nos apoiar nesta e noutras obras que temos apresentado nos últimos anos. Hoje fazemos a apresentação pública deste livro em Oliveira de Frades, que também já foi feita em Vozela, onde foi o lançamento, em Lisboa e em São Pedro do Sul. Pedia agora à Sra. Vereadora a doutora Elisa Oliveira que nos brindasse com algumas palavrinhas. Ora bem, o brindar de facto aqui faz todo sentido. Acho que é a palavra escolhida. Eu levantei, não sei se é mais fácil ouvir. Pronto, para vos dizer que é com enorme gosto que estamos aqui a fechar este ciclo da apresentação do livro. Muitas vezes as pessoas questionam-se, para quem não está tanto dentro do movimento confrárico, porquê, o que é que fazem, parece que só vão comer, mas não. Para além da importância que tem, nomeadamente em determinados produtos, que são aqueles que dão o nome e dão origem às confrarias, é este trabalho, que é um trabalho que exige aqui dedicação, esforço, exige até aqui o investimento. Isto não é a parte fácil, mas de facto é aquela que depois vai perdurar para as nossas histórias. Nós, se calhar, temos algumas memórias, não é? Os nossos filhos, os nossos netos, pouco sabem do que é o contacto muitas vezes com o vinho, só o veem na garrafa, já não passam todo este produto. E é importante percebermos que aqui, neste caso, estamos a falar de um produto que é nosso e um produto com história. Eu não sou, para quem me conhece, a pessoa que saberá apreciar aqui o néctar dos deuses, não é? Mas reconheço, no caso em concreto deste livro, que mais do que o vinho é a história que ele traz. É o património, que é património nosso, que felizmente está aqui a começar outra vez a crescer. Isto é muito importante para o território, é a nossa história. Quando vemos que o primeiro produtor de vinho biológico, onde é que ele está? Está precisamente aqui, não é? Pronto, aqui nas nossas terras. Isto, de facto, é o que nos distingue. As pessoas distinguem um território, neste caso, o vinho, e o vinho de Lafões também distingue este território com as pessoas a empenhar-se, e aqui em concreto, por ser primeiro que tem, efetivamente, esta preocupação, que não é uma preocupação local, é já uma preocupação em termos mundiais, não é? E que percebemos que será aqui também uma forma de reconhecimento do produto, mas também uma forma de ampliar o mercado. E estamos também para isso, porque quem investe, quem produz, quer também ter o retorno. Por isso, eu acho que aqui conseguimos balancear várias coisas, o que é a nossa história, o que nos marcou, as experiências que temos de quem aqui, não sei se há pessoas que nunca passaram por estar a pisar o vinho, depois as máquinas, todos nós temos isso que se vai perdendo, não é? Agora vai-se profissionalizando e as coisas mais pequenas deixam de ser rentáveis e não são consumidas como era antigamente, mas não, isto marca. E se não fossem estas obras e se não fosse o trabalho da confraria, a quem eu agradeço de facto ter este espírito de fazer mais do que o que são os tradicionais eventos, não, de deixar aqui a marca e de ficar para a posteridade. Por isso, obviamente, a Oliveira de Frades também tinha que se associar e no nada como começar. Agora estamos a terminar um ciclo, mas estamos prestes a começar um ciclo novo também, em termos autárquicos. Acho que terminamos da melhor maneira para ganharmos força e energia para mais uma fase. Por isso, obrigada e obrigada por também nos incentivarem, nos desafiarem a associarmos a isto. Isto também é importante. E obrigada, doutora Teresa, porque sendo uma mulher com as raízes aqui em Lafões, pelo que sei também já retornou também aqui a Lafões, e é bom ter as pessoas que têm a marca e que têm o sangue aqui da gente Beirã, em concreto de Lafões, envolvida e com uma magnífica obra. Por isso, parabéns e obrigada também por isso, está bem? Pois é, muito obrigada. Para mim é uma grande honra estar aqui, é uma espécie, é como voltar a casa, não é?
já que tenho raízes em Lafões, é como voltar a casa. E eu ontem estava a pensar como é que tudo começou. E lembrei-me, de facto, foi em 2018 que vim passar a Páscoa a Vozela e a Celeste ofereceu-me uma garrafa com uma capa da casa da Casa Museu. E eu levei a garrafa e, como sabem, nós que trabalhamos com vinho, abrimos os vinhos, deixamos os vinhos na bancada da cozinha e fui provando, mas... E de facto, pensei, este vinho provado em prova cega, de onde é que ele seria? Adivinhavas de onde é que este vinho viria? E pronto, depois começámos a conversa, a Celeste na altura era grã-mestre da confraria e depois acabou por me convidar para fazer este trabalho e que penso que foi uma excelente cooperação. Isto porque o setor do vinho é um setor agrícola de eleição e quando nós estamos a apostar no vinho, na produção de vinho de qualidade, estamos a criar valor, estamos a criar notoriedade, mesmo a valorizar o património envolvente. Por isso, apostar no vinho significa também modificar a paisagem, apostar em práticas agrícolas ancestrais, tecnologia moderna. De facto, e é isso que a senhora dizia, o vinho faz parte da nossa cultura e o que é facto é que nos últimos 30 anos em Portugal houve uma verdadeira revolução no setor do vinho. Surgiram milhares de marcas, novos produtores e em Lafões não. E é por isso que este livro é importante, porque tem como principal objetivo fazer uma fotografia do setor como ele é hoje em dia. E pronto, como sabem, Lafões é uma região marcada desde 1990, abrange todos os concelhos de Oliveira de Frades, Vozela, São Pedro do Sul e 4 freguesias do concelho de Viseu e é muito provavelmente uma das regiões mais antigas de Portugal. Por isso, seria imensa pena que esta informação se perdesse. Bom, o livro em si está feito de uma forma estruturada. Eu vivo na Alemanha há 30 anos e os alemães são conhecidos pela estrutura. E a minha apresentação vai ser também dividida em 3 partes. Na primeira parte, a história e o terroir, a apresentação dos produtores e a rota histórica. E é engraçado estarmos hoje aqui no museu porque podem me perguntar porque é que é importante pensarmos na história. A história é fundamental para nós sabermos onde estamos, de onde vimos e para onde queremos vir. Para onde queremos ir. Desculpa. E tal como em todas as regiões vitivinícolas no mundo, e especialmente no setor agrícola, está sempre sujeito às oscilações e à conjuntura exterior. A análise histórica permitiu observar o seguinte. Primeiro que tudo, podemos afirmar com 99% de probabilidade, de certeza, que há 2000 anos, pelo menos, que se consome vinho em Lafões. Este facto ninguém nos tira, e isto comprova os marcos miliares que temos neste museu, comprova a Estrada Romana, que é talvez um dos monumentos mais distintivos aqui na região, e os romanos, por onde passavam, se plantavam vinha e não prescindiam disso. Depois, 1000 anos mais tarde, temos a fundação da nacionalidade e, como sabem, Dom Afonso Henriques estava extremamente ligado à região, visto a sua mãe ser proprietária da Quinta da Comenda, e o Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, e ele
o que é que ele fez? Ele era filho de Henrique de Borgonha, que era francês, e ele, ao fundar os mosteiros, trazia os monges brancos, monges da ordem de Cister, que vinham para aqui povoar. Agora, estes monges traziam castas, ferramentas agrícolas, novas tecnologias, que foram, muito provavelmente, entraram em Portugal por aqui. E isto é um ponto que o Mosteiro de São Cristóvão de Lafões, de facto, diz que é o primeiro mosteiro da Ordem de Cister em Portugal, e se comprovarmos isto bem, pode ser muito importante e relevante para a região. Isto porquê? Porque os mosteiros começavam a ser construídos e plantavam a vinha. Não havia missa sem vinho. E se virmos bem, São Cristóvão de Lafões durou durante 750 anos, 1840, 1132, portanto, é um conhecimento que eles tinham e pronto, e que para a região pode ser mesmo de grande importância. Mais tarde, depois da Idade Média, tivemos os mosteiros que disseminaram a cultura da vinha, mas é nos descobrimentos que os vinhos de Lafões têm um auge ao serem escolhidos para irem nas caravelas. E porquê? Porque o vinho servia de lastro para equilibrar as caravelas e também porque os marinheiros não bebiam água, a água estragava-se. Os marinheiros bebiam vinho. E o facto do vinho de Lafões ter um teor de álcool mais baixo fez com que houvesse pronto, se fosse tomada essa decisão que fez com que os vinhos de Lafões se tivessem expandido pela diáspora portuguesa, que depois, mais tarde, se veio a traduzir em exportações para estes países. Acho que há a Casa de Lafões no Rio de Janeiro, portanto, são isto, pronto, foi um momento auge da cultura da vinha. E chegámos ao século XX, de facto, com o mapa de Cincinnati da Costa, com Lafões repleto de vinhas, acima de tudo, enramada. Pronto, isto é a parte boa da história que eu quero contar-vos. Neste momento, depois o livro concentra-se no conceito de terroir, e permitam-me só ler uma pequena peça. A definição mais antiga que encontramos do conceito de terroir é um conceito ligado ao setor, é um termo técnico que está ligado ao setor vitivinícola, e a definição mais antiga que encontrei foi a seguinte: nas memórias de um monge da Borgonha, para alcançar um vinho perfeito, era preciso casar um conjunto de condições, nomeadamente a seleção das castas, o solo apto ao cultivo, uma exposição e temperaturas favoráveis e uma vinha já feita. Uma vinha que largamente abandonou os ímpetos da juventude. Ora, terroir é, no fundo, o conjunto de fatores edafoclimáticos e humanos que caracterizam a região. Comecemos por o rio Voga. O vinho desenvolveu-se na zona central do Voga, que é onde o Voga começa a ser navegável, e onde as famílias, as povoações se erradicavam. A bacia hidrográfica do Voga também faz com que seja uma porta aberta aos ventos marítimos. Portanto, nós em meia hora temos aqui o oceano no meio da serra. Depois temos altitude, temos montanha. Temos altitudes que variam entre os 300 e os 1000 metros, o que faz também a criação de um microclima muito específico. Temos várias serras, Gralheira, o Caramulo, as Talhadas, e tudo isto são fatores que influenciam isto que é aqui a vitivinicultura de montanha.
e, portanto, falei na proximidade do mar, a altitude, a orografia, os solos são graníticos e as castas que identificamos e que algumas são únicas em Lafões e que vai ser por aí que, a meu ver, é nestas castas que a região deve apostar. Temos, por exemplo, a casta Amaral, que já aparece mencionada nas memórias paroquiais, temos a casta Dona Branca, temos o Arinto, o Cercial, os Ganacão, ou seja, há aqui, são castas que já estão aqui, temos exemplos de colegas que têm já cepas centenárias destas castas, que muito provavelmente até chegaram antes da filoxera, e pronto, é aí que devemos apostar. Estas características fazem com que a região tenha uma identidade própria, que é no fundo o conceito de denominação de origem. São todas as características que diferenciam esta região de outras. Em Portugal, como temos 31 denominações de origem, e uma delas é Lafões. Bom, na segunda parte do livro apresentamos os produtores, que no fundo são o verdadeiro motor da região. Sem produtores não há tecido empresarial, são eles que investem e que criam valor, trabalham as suas vinhas, constroem as adegas e dão o seu contributo inestimável para não deixarem desaparecer do mapa a região de Lafões. Há que ter em conta que a vitivinicultura de montanha também está associada a custos superiores, a mais tratamentos fitossanitários, devido à umidade ser mais elevada, ou seja, há todo um trabalho a nível da produção que depois também tem, em termos de divulgação, pronto, os produtores também querem ter o seu retorno, não é? Portanto, e isso é um dos fatores que eu penso que desmotivou algumas pessoas e seria bom criarmos aqui, mesmo em termos de trabalho de imprensa, para aumentar a notoriedade da região. Mas pronto, já lá vou. Completamos, vou dizer o nome dos produtores, peço desculpa. Isso tem que ser, tem que ser. Temos a Quinta da Ponte no concelho de Oliveira de Frades, o Chão do Vale em Vozela, no concelho de Vozela, e em São Pedro do Sul temos a Quinta da Moitinha, em Costas de Lafões, a Quinta da Comenda, em Costas do Mosteirinho, a Quinta do Gato e a Quinta do Barreiro. São os produtores que temos hoje em dia e que de facto são o motor da região, e eu estou convencida que vai haver, que vamos conseguir chamar a atenção da região, porque a promoção começa, tem vários níveis. Isto já na parte final da minha apresentação é a nível regional, nível nacional e a nível internacional. A nível regional há um trabalho também a ser feito, que é para as pessoas nas aldeias saberem que afinal se as uvas dão algum dinheiro ou não, como é que é? Serve para alguma coisa ou não? Eu penso que esse trabalho também tem que ser feito. Eu tenho tentado nas minhas crónicas no Diário Notícias de Vozela para chamar um pouco, porque no fundo é um jornal que chega à população local, que eu penso que é fundamental, e nos próximos meses vou apresentar um produtor por mês e os seus vídeos. Depois, em termos a nível nacional, temos Portugal é um país de enoturistas, de pessoas que se interessam por vinho, e temos que o chamar aqui, e sob o tema, o lema Lafões, vinhos de Lafões tão perto ainda, e ainda por descobrir, tentar chamar aqui os turistas, os enoturistas,
isso seria muito importante e tentar, nós com a confraria temos feito esse trabalho, a Grande Escolha já escreveu sobre o livro, a Maria João Almeida ainda não escreveu, mas vai escrever, o Público saiu hoje, mas também foi uma luta, porque o livro já não era tão atual e tal, mas ela foi simpática e fez um artigo espetacular. Claro que há sempre coisas que se calhar, pronto, não... Há sempre críticas que se possam fazer, mas... E foi simpática porque fez no Fugas, que era para ter sido no suplemento Terroir. E ela optou por pôr no Fugas, que é para ter mais divulgação. E depois, em termos internacionais, acho que também é um trabalho a ser feito. Tivemos aqui a sommelier canadiana Nathalie Richard, que fez este guia dos vinhos Routes des Vins de Portugal e Espanha para o Canadá. Propõe aqui uma visita de 3 dias à região, a visitar os produtores e pronto, e a fazer visitas também. Ela fala nos pastéis, fala em alguns monumentos, ou seja, mas isto, e agora termino como começamos, isto é um trabalho que tem sido feito comigo e com a confraria. Portanto, essa é a realidade e eu penso que se poderia fazer com pouco, pode-se fazer muito e todos de boa vontade, porque de facto isto é fundamental. E também agora temos que ver se os canadianos chegam aqui e vão almoçar a qualquer sítio, têm que ir a um restaurante que tenha vinhos de Lafões. Portanto, há um trabalho para fazer a vários níveis, não é? Mesmo de divulgação, a nível local e regional, que penso que vale a pena. Pronto, eu agradeço muito a vossa atenção. Termino só com um tema que está em cima da mesa, espero conseguir, é que vá para a frente uma tese de mestrado sobre vitivinicultura em Lafões no ISA, no Instituto Superior de Agronomia. Vamos ver se há algum aluno maluco que se... Esperamos bem que sim. Pronto, obrigada. Como estamos no museu, não sei, Patrícia. A Patrícia queria dar umas palavras sobre o museu, porque nós temos uma rota histórica. Na rota histórica é um dos pontos onde nós estamos e penso que é muito importante também ser mencionado. Muito obrigado. Estava a dizer boa tarde a todos. Começo por agradecer a presença da doutora Elisa em representação do município de Oliveira de Frades, a presença de todos os produtores, infelizmente não puderam estar todos presentes, mas os que estão aqui presentes, agradeço terem vindo aqui para a apresentação do livro em Oliveira de Frades. Já fizemos a apresentação em São Pedro de Sula, quando do nosso capítulo, em maio. Fizemos o lançamento da obra em Vozela e fizemos também a apresentação em Lisboa. Faltava Oliveira de Frades, encerramos este capítulo com então a apresentação do livro em Oliveira de Frades. Agradeço também a doutora Teresa, que tem feito um trabalho extraordinário. Eu li já o artigo que saiu no Fugas e está muito bom. Usa uma linguagem muito simples que toda a gente consegue perceber a importância que muitas vezes é descurada dos vinhos de Lafões. Acaba por nos dar a conhecer uma realidade que eu acredito que grande parte dos lafonenses não conhece. E fez aqui uma sugestão muito importante, que é chegarmos a um restaurante, vir alguém de fora e ter vinhos de Lafões para provar. Acredito que grande parte dos restaurantes ainda não tem. É um trabalho que os produtores também têm que fazer junto da restauração e nós, confraria, estamos cá também para ajudar. Em todos os certames que a confraria tem participado, temos levado sempre algumas garrafas de vinho para dar a provar e a degustar. Temos notado, e eu até comentei ontem com a doutora Teresa, o facto das pessoas acharem o vinho caro. E a doutora Teresa teve-me a explicar que afinal não é assim tão caro e justifica-se porque são produções complexas, são produções menores e acaba por então dar este preço aos vinhos. Porque muitas vezes o que a gente ouve é os vinhos são bons, mas são muito caros. Pronto, e acho que é mais um passo que temos que dar nesta divulgação e tentar mostrar porque é que este preço é caro. Pronto. É mais um passo em que temos que trabalhar e a confraria, em conjunto com a doutora Teresa, está disposta para isso. Este livro é mais do que uma recolha
dos produtores que temos em Lafões, os 8 produtores. Este livro é uma verdadeira história dos vinhos de Lafões. Temos, como falou, uma parte em que nos fala da história dos vinhos, da produção do vinho na nossa região de Lafões, que vem desde a pré-história. É muito complicado, e também tivemos esta conversa ontem com o colega Filipe, que é o diretor do museu, aqui do museu. Arqueólogo. Exatamente, que está agora a terminar a tese de mestrado sobre a Carta Arqueológica de Oliveira de Frades, e ele também nos falou que é muito difícil encontrarmos testemunhos de lagaretas. Isto porquê? Porque muitas vezes a vegetação cobre as lagaretas, provavelmente as lagaretas são escavadas na rocha e com o passar do tempo acaba por são escondidas, tapadas pela vegetação. Por isso é muito difícil nos dias de hoje conseguirmos encontrar lagaretas, mas com toda a certeza, mesmo na pré-história já havia a produção que chegou depois e foi continuada até aos dias de hoje. Depois desta explicação histórica da produção do vinho na nossa região, temos então a parte que é dedicada aos produtores, que são os protagonistas desta obra, e temos também uma rota histórica. Isto faz com que este livro consiga juntar a gastronomia, os vinhos e a história. E essa rota histórica tem como ponto de partida o Museu de Oliveira de Frades, no sítio onde estamos hoje. Isso não foi aleatória a escolha para apresentarmos o livro. Pronto. Depois convido-vos a visitar o museu, porque temos um ponto em que foi fotografado que é dedicado à produção do vinho aqui na nossa região. Temos a imagem de um lagar antigo de pedra da Casa da Aldeia de Souto de Lafões. Para quem conhece, a casa agora foi transformada em turismo. Temos a imagem de um lagar onde eu ainda fiz com os meus avós, que apanhavam as uvas e fazíamos o vinho, pisávamos, como aparece aqui numa imagem. Eu passei por todo este processo. Os homens subiam as escadas, vindimavam, as senhoras levavam os cestos e as crianças. O meu avô obrigava-nos a apanhar as uvas que ficavam no chão para um balde para depois ser levadas para o Nordeste. Davam o vinho, não é o cangaço. Também já tive, antes de começarmos a cerimónia, também questionei a doutora Teresa por causa do vinho americano, porque nas terras dos meus pais existe muito vinho americano. Pronto, já percebi o conceito do vinho americano. Pronto. Voltando então aqui ao museu, é o primeiro ponto desta rota histórica. Nós tivemos uns flyers, agora já estão esgotados, com a rota histórica. Isto é uma forma de convidar os turistas que vêm à nossa região, mais do que comer, beber, provar os nossos vinhos, possam também visitar os monumentos. Ou seja, faz aqui uma simbiose entre a gastronomia, a viniticultura e a história. E o ponto de partida desta rota é o Museu de Oliveira de Frades. Este museu foi inaugurado em 2001, estamos quase a completar os 20 anos, os 25 anos, peço desculpa, completamos em 2026 25 anos de existência, e neste museu conseguimos encontrar as raízes, a história das pessoas de Lafões, neste caso de Oliveira de Frades. E temos então um espaço dedicado ao mundo rural, onde temos então uma parte dedicada às vindimas. E temos então a tal imagem de um lagar antigo, em pedra, onde eram então colocados os cachos e íamos pisar. Os miúdos também iam pisar os vinhos, ficávamos com as pernas todas vermelhas, todas a arder, mas era uma aldeia. Pronto. Termino então a agradecer a presença de todos. Convido-vos a visitar o Museu de Oliveira de Frades e a visitar todos os pontos que vêm nesta rota. Temos também ainda em Oliveira o Domo de Antelas. O Domo de Antelas é a anta principal da Península Ibérica. Cada um dos esteios, cada uma das pedras na vertical, ostenta pinturas a preto e a vermelho e é considerada a Catedral do Neolítico. Estamos a falar de um monumento com 6.000 anos, um documento de 6.000 anos, e que é o mais importante da Península Ibérica. Muita gente desconhece, mas vale a pena visitar. E pronto, relativamente a Oliveira, são estes dois monumentos que podem visitar. E depois tem também um périplo por Vozela e por São Pedro do Sul. Ou seja, este livrinho reúne a história do vinho de Oliveira de Frades, de Oliveira, Vozela e São Pedro do Sul, da região de Lafões, e tem também aqui uma carga histórica muito importante que faz então a simbiose da história, da gastronomia e da viticultura.